Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 3, os versos 22 a 30, diz assim: Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, tem alguma tradução que traz judeus no plural? Não, né? Todas não vai fazer muita diferença, mas obrigado. Basicamente isso, né? Algumas traduções trazem no plural. Verso 25: Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar. Pai, mais uma vez pedimos que o Senhor fale conosco, possamos entender as implicações da posição ou da resposta ou da reação de João Batista nessa situação e como que isso deve espelhar-se em nossa vida em relação a Jesus Cristo. Como que o Evangelho de fato na nossa mente deve nos guiar a uma atitude assim. Esse é o nosso rogo nessa noite, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. O seminário onde eu estudei, Instituto Bíblico Maranata, ele fica no norte do Paraná, e ele fica numa região assim, agrícola, bem afastado da cidade, né? Então lá a gente estava acostumado a ver muito bicho, né? Tínhamos muitas plantações, tínhamos um pé de abacate, vários pés de abacate lá. E eu lembro um dia, na hora do almoço, que eu vi um acriano, né? Ele pegou um abacate, pegou o arroz e feijão dele e amassou o abacate no meio do arroz e feijão. Não sei se vocês já viram isso, tá? Eu, com a minha cabeça do interior de São Paulo, falei, que coisa nada a ver, mas na cultura deles, na cabeça deles, né, no convívio deles, isso era a coisa mais normal do mundo, comer arroz, feijão e abacate misturado, né? Eu sei que talvez você possa lembrar de alguém com algum gosto mais excêntrico faz isso, né? Mas os acrianos também olhando para mim lá, quando eles me viram comendo um abacate com limão e açúcar, eles ficaram: como é que você come abacate com limão? Eu falei: não, mas eu cresci comendo abacate com limão e açúcar, né? Há certas coisas que, devido ao regionalismo, cultura e costumes de cada região do nosso país, isso pode soar estranho. Há certas coisas que são estranhas de fato, né? Como por exemplo, alguém dizer-se cristão, mas não se santificar. Não é estranho? Alguém dizer-se cristão, mas não ler a Bíblia. Alguém dizer-se cristão e não se preocupar com a palavra, com oração, com ceia ou qualquer coisa relacionada à vida cristã. Assim como eu usei essa situação que eu experimentei só para mostrar como é estranho algumas coisas na visão de outras pessoas, dependendo da região do Brasil, mas há certas coisas que não dependem da região.
Há certas coisas que vão ser estranhas em qualquer lugar. Se você for nos Estados Unidos, se você for lá em Israel, se você for na China, se você for em qualquer canto do planeta e alguém ali se disser, eu sou cristão, mas não se comportar como cristão, nós vamos achar isso estranho. Mais estranho ainda é alguém dizer-se cristão sendo orgulhoso ou egoísta. De fato, há certas coisas que não se misturam. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos uma situação parecida com essa, aqui no texto que nós lemos, do verso 22 ao verso 30 do Evangelho de João. E a ideia dessa passagem é a seguinte: a consciência do Evangelho é vista com pensamentos e atitudes que ressaltam a importância de Jesus Cristo, na minha vida e na sua vida. Se nós pudéssemos resumir, e há várias formas de resumir o cristianismo, uma delas é o seguinte: o cristianismo é um sistema centrado em Jesus Cristo. Por isso que é cristianismo. É um sistema cujo centro é a pessoa do Senhor Jesus. Qualquer coisa ou qualquer declaração, melhor dizendo, que não esteja ou que não tenha Jesus como sistema daquela declaração feita, é fake news. Vamos pegar essa expressão mais usada nos nossos dias. Nós vivemos numa época, que não era diferente da época do apóstolo João, mas agora nós podemos experimentar na pele. Nós lemos situações na palavra, nós lemos situações nos livros históricos, mas hoje nós experimentamos na pele o que é conviver com pessoas que se dizem cristãs, mas não são, que professam um sistema centrado em Jesus, mas não evidenciam isso na prática, e elas se sentem confortáveis com isso. Elas acham que é a coisa mais normal do mundo declarar-se seguidor de Jesus e ter uma outra agenda onde Jesus não seja o centro. É isso que nós vemos aqui nesse texto. Então a ideia dessa passagem é essa: a consciência do Evangelho é vista com pensamentos e atitudes que ressaltem a importância de Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua, Convém que ele cresça e que eu diminua. Então nós vamos ao texto rapidinho, ver o que ele diz. Nós temos 3 questões envolvendo João. A primeira questão envolvendo João é João Evangelista e os seus leitores. João Evangelista é quem escreve o Evangelho. E os versos 22, 23 e 24 nos mostram a preocupação que este editor, que este escritor tem com as pessoas que vão ler. E é do quê? De inteirar essas pessoas em questões e situações que elas não dominam, que não faz parte do cotidiano delas, ou que elas não estão acostumadas, ou seja, detalhes, nuances do povo judaico. Primeira é que João diz o seguinte: Jesus ele sai de um canto e vai para o outro. Ele está ainda na Judéia. Ele está querendo mostrar que Jesus tem um campo de ação. No verso 23, no verso 22 diz: depois disto, o quê? Depois dessa conversa de Jesus com Nicodemos. Não estou falando no dia imediato, mas um evento importante que valeu a pena registrar. É essa a ideia que João quer passar. Após esse evento de Jesus com Nicodemos, ele está ali na região da Judéia. Lembra que ele estava em Jerusalém, no templo, realizando sinais. O povo vê, mas Jesus não se dá a eles. Depois nós temos a conversa de Nicodemos. E aí João diz: depois daquele evento, um outro evento importante é isso. Jesus ele sai mais para o interior da Judéia, ele vai mais para uma região afastada, e ali ele está com os seus discípulos batizando. Nós vamos saber depois, no versículo 2, capítulo 4 de João, que não era a pessoa de Jesus quem realizava os batismos, mas os seus discípulos. Versículo 2: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos. Então nós temos essa informação. O autor do Evangelho, em mais uma nota editorial, dá certas informações que seus leitores não poderiam saber, ou seja, que eles não estavam acostumados. Então essa é uma. Jesus ainda está se movimentando naquele local onde ele realizou sinais, das pessoas que tiveram mais contato com ele. Depois ele diz
o local específico que João Batista estava, que era no outro canto, em Enom, perto de Eli, porque também ali tinha muitas águas, né? E o povo estava indo para lá para ser batizado. E a terceira questão é que ele notifica, ou ele que ele afirma o seguinte: até esse ponto do ministério, João não tinha sido preso. Lembre-se que João, esse escritor, né, vocês vão ficar muito nesse trocadilho, João Batista e João Evangelista, ele está num ponto da história onde os outros evangelhos já tinham sido escritos. O que ele está cuidando é para que não exista nenhum tipo de choque com os outros relatos, com as outras reportagens ou as outras narrativas a respeito da vida de Jesus. Então ele põe um ponto interessante aqui. Até esse momento, João não tinha sido preso. Então ele nos dá essas questões que para nós, que não vivemos naquele lugar, é importante saber. Ele quer que seus leitores não fiquem fora da situação, que eles fiquem inteirados. Depois nós saímos de João Evangelista e nós focamos agora em João Batista, e ele e seus discípulos. Nós temos uma situação que envolve João Batista e seus discípulos, os versos 25 e 26. E é dito que os discípulos de João, eles começam, não se dá a entender que foram eles que iniciaram, provavelmente foram os judeus, que iniciaram uma discussão sobre a purificação. Mais para frente nos evangelhos, nós vamos ver também que os discípulos de Jesus têm um grande debate com os fariseus, porque eles não conseguiam expulsar o demônio de um rapaz. Então não é a primeira vez que discípulos entram em briga, disputas teológicas. Mas nesse ponto, os judeus, os mais fervorosos da religião judaica, olhavam para João e olhavam com uma certa estranheza por causa daquela movimentação em torno das águas. E o povo indo para lá e se batizando, e surge então uma disputa e uma briga sobre purificação. E nós sabemos que esse é um tema importante dentro da religião judaica. Os discípulos de Jesus são indagados porque eles não lavavam as mãos, conforme a tradição dos anciãos. A ideia é que há muita importância dada a detalhes adicionados pelos homens. Nós sabemos que tudo isso faz parte da tradição dos anciãos. Não é aquilo que você pode diretamente dizer: olha, Moisés disse, faça isso. Os discípulos de João estavam num debate com o judeu em relação à purificação. Não sabemos se o debate era sobre qual método válido para a purificação ou quais as razões válidas para a purificação. O que podemos notar é que a atividade de João despertou uma certa preocupação nos judeus mais fervorosos da época. Então nós temos um embate aqui, sabe, entre o quê? O evangelho e a religião. Um sistema se vê ameaçado por um outro sistema que estava surgindo. Os discípulos de João, além disso, depois dessa briga, no verso 25, eles vão falar com João. Não dá a entender que a resposta de João tem a ver com a purificação. João aqui é uma outra questão que os discípulos estão preocupados. Eles não estão falando sobre a purificação. Eles estão preocupados com o ministério deles, que tinha começado recentemente. Eu vou tentar contextualizar mais. Eles estavam preocupados com a denominação que tinha acabado de surgir. Muita gente estava indo ouvir João. No Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, nós temos uma visão melhor do tipo de pessoa. Até os guardas, os centuriões estavam indo ao batismo. Muita gente estava indo ouvir João Batista. E os seus discípulos, alguns que não abandonaram João no início da caminhada, porque lá no capítulo 1, verso 34 e 35, João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e diz o seguinte: e 2 dos seus discípulos passaram a seguir Jesus. Aquele momento que João dá o testemunho, a gente pode até abrir lá para ficar mais fácil. Versos 35 a 37, 35 e 37. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse:
eis o Cordeiro de Deus. Da parcela dos seus discípulos, ou dos discípulos que estavam ali ouvindo isso, fizeram o quê? Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Aqui nós temos um grupo que já ouviu João dizer isso, por quê? Eles falam o seguinte para João: aquela pessoa que o Senhor tem dado testemunho, aquela pessoa que o Senhor tem testificado, mestre, nem Senhor, eles chamam de mestre, Rabi, as pessoas estão seguindo, mas estes aqui não seguiram. Eles ouviram o testemunho de João, não abandonaram João para seguir Jesus, eles permaneceram com João. Então, os discípulos de João tomam conhecimento de que Jesus está além do Jordão, com os seus discípulos, batizando, e que as pessoas estavam indo ao encontro dele, e elas ficam preocupadas. Depois nós vamos ver uma situação em que os próprios discípulos de Jesus fazem isso. Acontece isso com os discípulos de Jesus. Só o meu grupo pode, o grupo deles não. E aqui no capítulo 3, no verso 25, no verso 26, melhor dizendo, diz assim: foram ter com João, eles disseram, mestre, a mesma palavra, Rabi, aquele que está contigo, que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho. Então não era uma pessoa que eles não sabiam quem era. Eles não chegaram e disseram: olha, tem alguém lá do outro Jordão fazendo do outro lado do Jordão fazendo a mesma coisa que nós fazemos. Não, aquela pessoa de quem o Senhor tem dado o testemunho. Então eles conhecem o testemunho de João e eles sabem quem Jesus é. Está batizando e todos lhe saem ao encontro. Isso daqui é interessante porque o que João nos mostra a essa altura? Lembra que no final do capítulo 2, João diz que Jesus sabia que a confiança que as pessoas tinham nele não era uma confiança de salvação? Elas olhavam para Jesus, mas Jesus olhava para elas, e o texto no final do capítulo 2 diz que Jesus conhecia todas elas, e não se dava a essas pessoas, porque eles sabiam que era a natureza humana. Então o primeiro que aparece é Nicodemos, e Jesus já vai direto, e nós encontramos dessas pessoas no meio do grupo de João Batista, com a mesma situação de Nicodemos. Como é que elas olham para Jesus executando aquele ministério e tem essa atitude de preocupação? As pessoas estão indo para lá, eles não estão fazendo um mero relato, eles estão realmente preocupados. Se essas pessoas migrarem todas para lá, o que será de nós? Por que eu estou dizendo isso? Qual é a resposta de João então? Como eu falei no início, a preocupação deles, contextualizada, seria da seguinte forma: o que será do nosso ministério? O que será da nossa denominação se ele continuar crescendo? Essa era a preocupação. E aí por último nós temos João Batista e Jesus. Nós tivemos João, o evangelista, e os seus leitores, ele dá certas informações. Depois nós temos João Batista e seus discípulos, e essa tensão no coração dos discípulos: mas mestre, se esse homem levar todo mundo, como é que nós vamos te seguir sem ninguém? Qual vai ser a razão do nosso ministério? E aí a resposta de João: diante da preocupação dos discípulos, João dá suas razões do porquê aquilo não é um motivo de tristeza, mas de alegria. Por que alegria? No final da perícope, no final da passagem, João fala o seguinte: esta alegria já se cumpriu em mim. O foco da resposta de João é o seguinte: não tem por que vocês ficarem tristes com isso. Eu estou alegre, vocês não devem ficar tristes com isso. E ele vai usar a situação do noivo e do casamento, do amigo do noivo, para falar da sua posição. João responde da seguinte maneira: o que você tem foi Deus que te deu. É isso que ele vai falar no verso 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Aquilo não é um esforço humano, pessoas se aglomerando em torno de alguém, no sentido aqui da palavra ou do ministério, não é uma conquista humana, é uma ação sobrenatural de Deus, é um ato da soberania de Deus. E o que João está dizendo é o seguinte: nem nós teríamos alguém, nem ele lá do outro lado, ainda que não tirando a situação de que Jesus é Deus,
Se nós estamos vendo pessoas se movendo, é porque Deus está agindo. Com isso, nós podemos entender pelo menos quatro questões aqui. Primeiro, João poderia estar dizendo o seguinte: com isso, as pessoas que se agregam a nós, contemplemos como dadas por Deus. Primeiro ponto. Quando João responde dessa forma para o seu discípulo, é isso: as pessoas que estão conosco, foi Deus quem deu, não foi eu quem ganhei, e nunca será você quem vai poder ganhar alguém. Eu sei que no vernáculo, ou no costume, né, na linguagem evangélica popular comum, é dito o seguinte: eu ganhei tal pessoa para Cristo. Não vou dizer, não é uma heresia, não é um pecado você dizer isso, não é. Na sua perspectiva, você entende o seguinte: eu fiz algo para Deus. Errado é dizer o seguinte: por minha causa, essa pessoa foi salva. Pelo o que eu fiz, o que eu falei, o que eu consegui, eu. Mas nós sabemos que no final, o mais correto é dizer o seguinte: Deus me usou para. Eu fui um instrumento de Deus para. E é isso que João está falando para esse grupo de pessoas. Se você quer seguir a Jesus, essa é uma das coisas que nós devemos ter em mente. Ou você que já está seguindo a Jesus, nós somos instrumentos da mão de Deus. E como instrumento, a nossa preocupação tem que estar da seguinte forma: eu estou apto para ser usado por Deus? Como está a minha vida? Eu lembro que um tempo atrás eu usei um esboço do meu cunhado, o pastor lá de Goiânia, e o tema era o seguinte: por que Deus não está me usando? Se eu não me falho, pelo menos o primeiro ponto é: Deus não está me usando porque eu nunca estou pronto para ser usado, nunca estou alerta, nunca estou disposto, nunca estou ali, ready, né? Pronto, stand-by, esperando para que Deus me use. A outra questão é que às vezes nós colocamos muitas condições para ser usados por Deus. Mas eu não quero entrar nesse segundo sermão. A ideia de João é válida para nós hoje. Ninguém recebe algo se do céu não for dado. No ministério é assim. Uma segunda questão que João nos mostra com isso: as pessoas que estão seguindo aquele de quem eu estou dando testemunho, contemplemos também como dadas da parte de Deus. Muitas pessoas estão indo para lá, então olhamos isso como a mão de Deus, a movimentação de Deus. Deus está agindo, e é isso que nós devemos nos focar. A terceira argumentação de João, ele parte do grupo, do maior, e ele aponta para ele. Primeiro ele diz: as pessoas que estão conosco e as pessoas que estão lá, Deus quem deu. Mas sabe de uma coisa? Deus me deu a vocês. Ele vai dizer isso como? Verso 28: vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Quem enviou João? O mesmo que dá todas as coisas para os homens. O mesmo, conforme o texto diz: ninguém pode receber coisa alguma se do céu. E essa expressão do céu não está falando da parte material cósmica, está falando da pessoa que está no céu, Deus. João está falando o que para os seus discípulos? Eu fui enviado da parte de Deus. Vocês só estão aqui porque Deus me enviou. E quarto, eu fui enviado como precursor e não como o Messias. Isso é um alerta para nós. Você pode estar num grupo, você pode estar com uma liderança sadia, você pode estar com um grupo doutrinário sadio, e ainda assim não olhar Jesus como ele tem que ser visto. Não olhar para Jesus como aquele a quem você tem que seguir de fato, e não os instrumentos que Deus usa. E por último aqui, João ele usa uma parábola para explicar o seu sentimento em relação ao ministério de Jesus. Enquanto seus discípulos estavam angustiados por causa da crescente ou do aumento de pessoas no ministério de Jesus, eles falaram: João, o que vai ser? João ele vai usar essa ilustração no verso 29.
O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então o que ele quer dizer com isso? O noivo, dentro da cultura judaica, dentro do casamento judaico, é o seguinte: o noivo escolhia 2 dos seus melhores amigos para acompanhá-lo até a câmara nupcial. Então, o casamento judaico, se os irmãos lembram, um tempo atrás nós gastamos muito tempo falando sobre casamento. Primeiro tinha um contrato. O rapaz ia falar com o pai da noiva e falava: eu tenho interesse em casar com sua filha. O pai da noiva conversava com a menina e se ela dissesse: eu tenho interesse. Então ali eles trocavam uma taça de vinho, ele dava alguns presentes ali já, um tipo de dote, para dar a entender que ele teria como sustentar a filha daquele homem. E aí ele voltava para a casa do seu pai. Quando ele voltava para a casa do seu pai, o pai do noivo o ajudava ali na construção da casa onde eles haviam de morar, e também ali seria construída a câmara nupcial, era onde eles teriam uma noite de núpcias. No tempo determinado pelo pai, não pelo noivo, quando o pai achasse que o filho estava pronto, ele falaria assim para o filho: vai buscar sua noiva. Aí ele iria com a comitiva, só que o amigo do noivo iria na frente para trazê-la até o encontro do noivo. Trazê-la até o encontro do noivo. Chofares eram tocados a caminho da procissão quando as pessoas viam que o noivo estava chegando, e ouvia-se à noite a voz do noivo. A noiva saía, eles se encontravam e eles começavam a festa. Então, a primeira parte é esse contrato social. Dote era pago ali, não porque ela estava sendo comprada, não, era uma prova de que ele tinha condições de sustentá-la. Ela não era um produto. Pelo contrário, o pai quer saber: como é que eu sei que você vai poder cuidar da minha filha? Como é que eu não estou entregando minha filha para que você deixe ela passar, né? Ou qualquer coisa tipo. Não, aqui está. Aí ele voltava. A segunda etapa era a cerimônia. E depois tinha as bodas. As bodas era a festa. E antes de iniciar as bodas, o noivo entrava com a noiva para essa câmara nupcial. Os 2 amigos ficavam do lado de fora. E no momento que eles tinham a relação, o noivo dava um grito de alegria. Os amigos do noivo ouviam do lado de fora, dando a ideia do que? De fato confirmou-se o casamento. Porque se naquele momento descobrisse que ela não era virgem, o casamento era desfeito ali. A festa acabava ali. Então, nesse sentido, quando os amigos ouviam, eles iam para fora e diziam o seguinte: pode continuar a festa. Eles se alegravam com o noivo. E a festa durava em torno de uma semana. O que João está fazendo é usando essa ilustração. Jesus é o noivo e os salvos é a noiva. Ele está ali como alguém que está alegre de ver o povo aceitando e recebendo Jesus. Ele não está ali para usurpar o lugar do noivo. Nas culturas antigas, era um crime o amigo do noivo tomar a esposa, ou usurpar a esposa. Não sei se nós podemos dizer que isso foi incorporado dentro da tradição judaica, mas entre os sumérios e os babilônicos há relatos de que isso era um crime, especialmente se acontecesse uma tradição com o melhor amigo do noivo. Mas não é o foco disso aqui. O que João quer dizer é o seguinte: das pessoas que aqui estão, eu sou o último que deveria me preocupar com isso. Eu sou o amigo do noivo, eu tenho que me alegrar com isso. O meu papel aqui é esse: preparar pessoas para ele. João estava genuinamente feliz e alegre por ver Jesus sendo aceito pelo povo, sendo recebido e buscado pelo povo, e ele termina com essa frase, que não deve ser simplesmente algo da boca para fora, quando nós falarmos: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então isso é o que o texto diz. Agora vamos contextualizar e vamos ver como que isso lida conosco. A primeira questão é o seguinte: ainda que não seja o foco da passagem, mas João, o evangelista, um dos últimos autores apostólicos, ele demonstra que o batismo não é algo de menos importância na vida cristã. Nós vemos que João, o batizador, ele é conhecido como batizador por batizar, mas Jesus, ele incorpora, ele traz para o seu ministério isso. Ele entende que isso é um rito necessário para o cristianismo, não para a salvação. Não é isso que está sendo falado. Tanto que o ladrão da cruz morreu sem ser batizado. O
que nós estamos dizendo é que Jesus dá importância a isso, ao ponto de, na grande comissão, dizer o seguinte: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia de João aqui não é minuciar a respeito do batismo, mas é mostrar o contraste entre João Batista e Jesus, aquele que desceu do céu. Mas uma das coisas importantes que nós não podemos deixar de notar é que o batismo é importante na vida cristã. Se você não foi batizado ainda, mas se vê como seguidor de Jesus, você precisa repensar isso. O batismo é um testemunho público para uma igreja local de que você realmente está fazendo uma confissão de fé porque você entende que nasceu de novo e que você quer ser um discípulo, um seguidor público de Jesus. Você quer ter um compromisso com uma igreja local. Uma segunda questão: o foco do texto é demonstrar que pessoas direcionadas por Deus sabem qual é o seu papel na história do Evangelho, sabem que o holofote não é para si, mas para Jesus. Felizmente, lembro que no início eu citei coisas que não se encaixam, coisas que não batem, situações que são estranhas quando nós ouvimos, e uma delas é alguém que se dizer cristão e soberbo. É alguém dizer-se seguidor de Jesus, mas egoísta. Da mesma forma, estes daqui estavam seguindo João Batista, mas não Jesus. Essas pessoas estavam seguindo João Batista, mas não estavam seguindo a Jesus. Por que você está aqui hoje? É por causa da denominação? É por minha causa? Ou é por causa de Jesus? Você pode estar num grupo sério, você pode estar debaixo de uma liderança séria, sadia doutrinariamente, e ainda assim com a motivação errada. Se você disse eu creio em Jesus, a sua vida é Jesus. Quem você tem que seguir é Ele. Porque a partir do momento em que você tiver uma outra agenda que não inclua Jesus, você vai começar a olhar para Jesus como alguém que está atrapalhando alguma coisa que você não quer que seja atrapalhado. Seguir a Jesus significa que você vai olhar para os instrumentos que Deus usa e vai dizer: obrigado, Senhor, por essas pessoas que o Senhor deu, mas o foco é o Senhor. Se eu sair dessa igreja, você vai continuar aqui? Eu não sou nada. Eu não estou falando isso como se eu fosse muita coisa. Mas, no passado, quantos pastores passaram por aqui? E quantas pessoas saíram imediatamente quando o pastor saiu? Quantos? Nós temos os mais novos que chegaram nesse meu período, mas temos pessoas que estão bem antes de mim aqui. E alguns, até desde o início, vocês já viram quantas pessoas passaram por aqui, mas quando o pastor foi embora, saíram. Você precisa entender que você está seguindo a Jesus, que você não está seguindo a homens, que você não está seguindo um sistema criado por homens, que você não vai poder dizer que a Igreja Batista foi criada por Jesus. Você deve seguir a Jesus. Você não pode ter uma segunda agenda na sua vida. Aqueles que se identificam com Jesus, ouvem o testemunho dado sobre Jesus e vão mais próximo dele. Nós temos o exemplo lá no capítulo 1. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 dos seus discípulos, ouvindo isso, seguiram. Nós temos um exemplo negativo aqui. Olha, aquele do quem tu tens dado o testemunho está lá do outro lado. Mas por que eles não estão lá com Jesus? Pelo contrário, eles estão preocupados com aquele número que cresce. Há também um grande contraste na passagem entre religião e evangelho. Enquanto a religião agrega pessoas em torno de homens, que é o que eu exemplifiquei anteriormente, o evangelho agrega pessoas para Jesus. O evangelho agrega pessoas para Jesus. Os Joãos, quando eu digo João, eu estou me referindo tanto ao Batista quanto ao evangelista.
Os Joãos da passagem, tanto o evangelista quanto o batista, nos ensinam como uma testemunha de Jesus se comporta. Como que uma testemunha de Jesus se comporta? Primeiro, com a consciência de que tudo provém de Deus. E que o nosso papel de testemunha é algo dado por Deus. Você não se fez testemunha. Você não conseguiu esse título. Você nem pode dar carteirada em alguém. Tá? Olha, eu sou diácono, eu sou um pastor, olha, eu sou nada. Deus te deu isso. Deus te concedeu um título do qual eu e você não somos dignos. Nós não somos dignos. É o sangue de Jesus que nos faz dignos disso. Ele não somente nos concedeu para que isso embeleze, vamos dizer assim, a consciência que temos de nós mesmos, é para que nós façamos algo desse título que Ele nos deu. Se Ele me fez e se Ele te fez testemunha, é para que eu e você sejamos de fato uma testemunha. E a segunda questão é que o nosso testemunho consiste em apontar pessoas para Jesus. João é a pessoa certa na história, os discípulos dele não. João está correto. Olha, não se preocupem comigo, vá atrás dele. Me esqueçam. Deus me concedeu para vocês, eu sei qual é o meu papel, e o meu papel não é ser o Messias, o meu papel não é ser aquele que vai ficar sobre vocês. Eu estou aqui servindo vocês para que vocês estejam debaixo da autoridade daquele homem, lá do outro lado do Jordão. Vá até ele. A mentalidade que contribui para uma vida de fiel testificação sobre Jesus é aquela que nutre a preeminência de Jesus. Preeminência é uma palavra chique para dizer o seguinte: Ele vem primeiro e você vem por último. Ele é mais importante que você. Ele tem mais honra do que você. Não é que você vai olhar para Jesus pensando dessa maneira apenas. Olha, eu vou olhar para Jesus pensando que eu sou mesmo. Significa que a sua vida tem que demonstrar isso. A maneira como você se relaciona, a maneira como você reage, a maneira como você fala, a maneira como você pensa, no seu todo tem que ter essa máxima. Tudo o que eu faço é para que as pessoas entendam que Jesus é mais importante do que eu. As decisões que eu tomo é porque eu levo em conta o quão importante Jesus é. O que eu faço e deixo de fazer é por causa de Jesus. Para a gente terminar, aplicando o texto agora, o que nós vamos fazer com isso? À luz desse texto, a primeira coisa que você deve considerar é de que lado você está. Quem é você nesse texto? Com quem que você se identificou nesse texto? Eu sei que naturalmente nós vamos dizer, não, João Batista. Amém por isso. Deus sabe no seu coração se você está falando a verdade por isso. Mas é no dia a dia que nós mostramos com quem nos identificamos. Se é com a nossa agenda pessoal, como a dos discípulos aqui, ou se é com a agenda de Deus. De sermos um instrumento para que o nome de Jesus seja famoso aqui. Não famoso no sentido de todo mundo ouvir, mas para que as qualidades intrínsecas de Jesus sejam manifestas na nossa vida de tal forma que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Quem é você nesse texto? Qual agenda que na sua vida tem em primeiro lugar? Qual é o compromisso que você tem com Deus? Você pode dizer que a agenda de Deus está em primeiro lugar na minha vida? Na sua vida? Quem é você aqui? Como você contempla Jesus? Ele é alguém que pode interferir em alguma agenda pessoal, como os discípulos de João estavam preocupados? Mestre, os homens estão indo para lá, todo mundo está indo para lá, e aí? Por que você está triste com isso? Você tem que se alegrar. Segundo, como os Joãos do texto, todo nascido de novo é uma testemunha enviada da parte de Deus. João está escrevendo porque ele está cumprindo o seu papel de testemunha.
Lá na primeira epístola ele diz: aquilo que vimos e ouvimos e com os nossos próprios olhos testemunhamos, testificamos com respeito ao verbo da vida. Ele, como testemunha, está fazendo o seu papel, e o seu papel de testemunha nós temos até hoje. João Batista cumpriu o seu papel de testemunha, ainda que foi por no máximo 3 meses, mas serviu talvez muito mais do que muitas pessoas que têm um extenso período de vida e não faz menos do que 3 meses do que João fez em toda a sua vida para servir a Jesus. Como os Joãos do texto, todo nascido de novo é uma testemunha enviada da parte de Deus. Nosso papel, de maneira bem, como eu posso dizer, um português mais simples, ou um português mais comum, o nosso papel é fazer Jesus parecer bonito na foto. Não porque ele não é. Nosso papel é fazer Jesus aparecer, não parecer, aparecer bonito na foto, na nossa vida. E uma terceira questão que tem que ser prático na vida de todo discípulo de Jesus: o Evangelho gera humildade. Só vamos entender o poder dessa expressão, convém que ele cresça e que eu diminua, quando você estiver numa situação em que a apelação da sua resposta vai ser que é o seu orgulho que tem que responder. É naquele momento que você realmente vai entender o que esse texto significa. É naquele momento em que o brilho da sua pessoa é desafiado, mas você sabe como cristão que você tem que agir com humildade, que você não tem que devolver mal por mal, qualquer outra. É naquele momento em que você vai entender o seguinte: não é o meu nome que eu tenho que proteger, mas é o nome daquele que eu carrego na minha vida. E se eu agir dessa forma, se eu falar dessa forma, e se eu pensar dessa forma, o nome dele vai ser manchado. Convém que ele cresça. E se isso vai fazer com que os homens me vejam menos, se isso vai me humilhar diante dos homens, se isso vai me deixar desprezível diante dos homens, nesse momento você vai entender o que João Batista quis dizer com isso. Até lá nós podemos dizer isso muito, todo dia, convém que ele cresça, com coisas que não afetam, que não nos custam. Que ministério João teria se não tivesse mais ninguém para testemunhar? Ninguém. Mas ele teria completado o seu ministério. Ele poderia descansar e dito: dever cumprido. Deus me enviou com essa tarefa, eu cumpri a tarefa. Convém que ele cresça e que eu